boa tarde. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu pediria que escureça um pouquinho para ficar mais focado. Dá para escurecer um pouquinho? Alguém pode escurecer um pouquinho para as imagens ficarem mais visíveis? Ok. Então, pode passar o primeiro vídeo? É um grande privilégio estar aqui com vocês, né? Peraí, deixa eu entender. Quem é que está mexendo no Data Show? É ali? Ok. Vocês podem colocar a primeira imagem? Muito bem. Então, vai demorar um pouquinho, então, enquanto isso, a gente vai se apresentando. Meu nome é Georgina Porto, é um privilégio estar aqui com vocês. Em 2019, eu estava conversando com a Rosângela, né? Nós estivemos juntas num congresso de família aqui na igreja. Quero que diminua. Diminui. Tira a luz. Isso. Essa próxima imagem já é do meu... Pode mudar? Ok. Então, em 2019, ainda não conseguiram puxar? PD? Então, em 2019, vou dar continuidade, então. Em 2019, eu estive junto com vocês, né? E foi um grande privilégio, vim com meu esposo. E mal sabíamos que meses depois a gente ia entrar no Covid, né? E eu estava conversando até com a pastora Rosângela, né? O grande desafio que foi o Covid, né? Perdemos muitos irmãos em Cristo. E na área emocional... Né? E em 2019 a gente viu que de lá para cá quanta coisa mudou. Eu sei que esse desafio, né, de coisas que acontecem, né, novas, por exemplo, esse Covid, a gente pode ter, né, a gente que trabalha com a área emocional, a gente percebe o quanto as doenças emocionais aumentaram, né? Vocês concordam ou não? Muito. Então, graças a Deus, Deus é bom, Deus é muito bom, né? E Ele continua mudando a nossa história. E eu creio que esse despertar do período do Covid veio despertar as nossas vidas para sermos mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que inspirem, né? E qual é o versículo que vocês de hoje? Hã? Qual é o versículo? Vamos lá, teste. Para este tempo e lugar foste escolhida. Para este tempo e lugar foste escolhida. Então, a nossa identidade, hoje a gente vai trabalhar um pouco a nossa identidade. Então, a nossa identidade, quem somos, como somos, por que somos, todo esse conjunto de quem sou eu, ele tem um motivo, ele tem um porquê, né? Porque fomos separadas para este lugar, nesse tempo. Amém? Você crê nisso? É algo que você crê? Amém.
Então, tem um versículo. Eu vou antes, assim, por exemplo, como a gente vai trabalhar a área emocional e essa tarde a gente vai trabalhar a saúde emocional, enquanto eles encontram ali as figuras, porque as imagens elas facilitam. Aí, está começando a chegar as imagens. Acho que facilita a aprendizagem, né? Então, pode passar o próximo. Essas boas-vindas. Então, não, o próximo. Parou. Não, esse, no caso, foi o tema que a gente deu em 19 de maio de 2019, né? Em que a gente falou sobre família, né? Segurança da família. Quem estava aqui nesse dia? Levanta a mão aí. Quase ninguém daqui, né? Deus mudou, então, a igreja, né? Então, naquele tempo, né, tinha bastante gente. E em 6 anos, quanta coisa mudou. Quanta coisa Deus acrescentou. Próximo. Esse aqui, no caso, é a nossa família. Nós somos a família Porto. E nós, desde 1990, e todos nós trabalhamos juntos, né? Em um consultório. Pode passar o próximo? Né? O nosso consultório se chama Raízes, porque é lá onde a gente trabalha, nas raízes. A gente vê uma árvore, mas tudo acontece nas raízes, não é, não é nas folhas, é lá no profundo, e é lá no profundo a gente trabalha. Cada profissional, né, cada filho, trabalha com uma área. Tem gente que trabalha com crianças, outros com adolescentes, todos são profissionais da área de saúde emocional. Né? Pode voltar aquela bonitona loura é a esposa do Davi, né? Meu filho mais velho. Davi trabalha com jovens e crianças também. Meu esposo, né? E o de lado de cá é o Samuel. Está solteiro ainda. Estamos aceitando fichas, né? Então, estamos orando para Deus mandar a Esther dele, né? Muito bem. Então, é a família Porto. Próximo. Então, próximo. Ok. Então, lá no consultório, a gente trabalha com essas áreas todas. E isso na Tijuca, né? E atendemos online e presencial. E também desse consultório, antes do consultório, de termos físico, a gente tem o Ministério Raízes, que é um ministério que a gente trabalha com igrejas, com a família de Deus, né? Pode passar o próximo? Porque a gente acredita que o Espírito e a noiva dizem, vem, né? Então, a gente trabalha com a noiva, que é a igreja, corpo de Cristo, porque o Senhor está chegando, o Senhor está voltando. E é nessas raízes da noiva que o Senhor quer trabalhar. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E muitas das vezes a parte da alma, quando está doente, adoece o espírito, adoece o corpo. E nessa alma, Deus nos chamou para este tempo, para este lugar, para trabalhar nessa área, com vidas. E isso aconteceu desde 1990, muito tempo atrás, em que não foi por um acaso que eu escolhi o meu esposo, e que não foi por um acaso que meus filhos e minha nora têm a mesma área, né? Seguem o mesmo propósito, o mesmo ministério, né? Porque temos um chamado de ficar nos bastidores, nas raízes das pessoas. Temos o privilégio de ir no Santo dos Santos, de entrar no Santo dos Santos das pessoas para gerar cura e para deixar Deus agir naquela pessoa. Amém? Então, quando vocês verem uma árvore, e vocês têm muita árvore por aqui, têm esse privilégio, orem por nós, né? Porque precisamos de cobertura espiritual. Pode passar o próximo? Que vocês veem aí? 2 maçãzinhas. Uma maçã está feliz. As duas estão felizes? Não acredito. Chiquérrimo. Agora sim, agora no controle. Tudo que mulher gosta, o controle. Ok. Deixa eu ver, volta para trás. Ótimo, maravilha. Então, o que a gente vê aí? Ainda tem uma luzinha? Gente.
Tem uma luzinha, olha, gente. Dois menininhos. São dois sorrisos? Estão dois sorrindo, é isso? Olha só. Depois do almoço, vocês têm que participar, tá? Eu vou fazer umas perguntas, vocês gritem aí, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vê? As duas moçazinhas estão sorrindo? Então, uma está sorrindo e a outra está triste. Mas o que ela usa? Ela usa uma máscara, né? Ela usa um disfarce. Assim somos muitas das vezes nós, né? Existe um versículo na Bíblia que diz: o homem olha a aparência. Eita, o que eu fiz, meu Deus? Cuidado com os controles. Então, o homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Nós olhamos a aparência das pessoas, mas existe um Deus que olha o nosso coração. Ele olha e vê o mais profundo. E quando a gente se vê aqui, a gente só vê casquinhas, né? Vê o corpo, vê os enfeites, mas o Senhor sonda o coração. Ele sabe como você está aí por dentro, qual é o teu sentimento, o que te trouxe aqui, por que motivo você veio, se realmente você está sorrindo ou se lá dentro você está triste, veio com um desafio, com algo que você precisa resolver. Muitas das vezes nós não sabemos, mas o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece o nosso coração. Amém? Mas também é importante, né, nós entendermos e sabermos qual é o nosso sentimento. Muitas das vezes a gente está triste e nem sabe que está triste. Está passando por lutas e está sempre sorrindo. E nem se avalia, nem se entende. Então, como essa tarde é uma tarde de cura na alma, que a gente vai trabalhar a parte da alma, amém? Deus vai mexer nas nossas raízes, no nosso... Alô? Eu queria que vocês ficassem orando por mim, gente. Cobre minha vida aí, porque essa semana foi tanta batalha para eu estar aqui. Eu peguei um resfriado, meu marido adoeceu, o carro quase não chegou, né? O negócio não funciona. Quer dizer, uma batalha. Mas eu sei que o Senhor nos separou para estarmos aqui, neste tempo e neste lugar. Louvado seja Deus, e Ele quer curar. Ele quer mexer em almas, mexer no profundo, nas raízes. Tem muita coisa que eu não sei fazer, mas Deus me separou para trabalhar com alma, com raízes. E nesta tarde, Deus te trouxe para a gente mexer nessa área que normalmente não é uma área muito bonita. É uma área que dói, é uma área que a gente não quer mexer. Mas o Senhor nos separou e nos escolheu para estarmos aqui nessa tarde. Amém? Então, esteja orando. Eu quero que nesta tarde, essas fotos de maçãs nos identifica, com qual você se identifica. Eu queria que orar, né? Bota a mão no teu coração. A gente vai orar, Senhor, fala o nosso coração. Segreda algo novo, algo especial, algo da tua parte, Senhor. Sonda o nosso coração. Eu tenho liberdade para trazer algo que tu queres, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode desligar? Pode apagar aqui. Oi? Oh, não entendi. Tudo bem. Então, tem um versículo que eu separei que diz: Deus cuida de mim. Só as meninas. Alto. Ok. Então, esse pequeno versículo está em Salmos 40, 17b. Ele é só um pedacinho. E ele é muito profundo. Ele tem 1, 2, 3, 4 letras, 4 palavras, mas ele é de uma profundidade enorme. Ele diz: Deus, vamos lá? Deus cuida de mim. Eu não cuido muito bem de mim.
o outro também não cuida muito bem de mim, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém? Então, saber que Deus cuida da gente é algo muito maravilhoso para as nossas vidas. E para iniciar, como a gente vai estar trabalhando a alma, a gente vai logo identificando a crise da identidade, dividir quem sou eu, quem é o outro, para a gente definir, porque a gente já vai trabalhar bastante essa área durante o nosso encontro hoje. Então, vamos lá. Quem sou eu e quem é o outro? Existe um... Então, por exemplo, todo mundo que... Dá uma olhadinha do teu lado aí. Ok? Dá uma olhadinha, olha para o lado. Tudo que você vê fora de você, esse é eu ou o outro? O outro. Tá? Então, quem está do lado de fora é o outro e quem está do lado de dentro sou eu. Isso é muito confuso, parece simples, mas é muito confuso. Porque a gente cria expectativas do outro. A gente quer resolver problemas do outro. A gente tem respostas para o outro. A gente fica mais focado no outro. E pouco se pensa no meu eu. E essa tarde a gente vai mergulhar no nosso eu. Amém? Perguntei para a Rosângela, ela me informou que vocês estão com caderninho e caneta aí. É Vero? Levanta aí para eu ver. É Vero. Então a gente vai usar bastante, porque a gente vai mergulhar nas nossas raízes. E eu vou pedir algumas coisas para vocês escreverem. E cada um vai pensar em quem? No seu eu ou no outro? No meu eu. Ok? Deus quer falar com quem? Fala, eu? Com eu, não é com o outro. Às vezes a gente está aqui e está pensando, se não sei quem estivesse aqui, isso aqui serve para não sei quem. Não, se você está aqui, Deus quer falar com o teu eu. Amém? Tem um textozinho que fala assim, eu sou eu para mim. Você, para mim, é você. Só que você me chama de você e eu te chamo de você. Mas você, para você, é eu. Afinal de contas, quem sou eu e quem é você? Então, é a crise da identidade, ou seja, a gente muitas das vezes fica confuso, mas é importante entender que existe um eu e existe um outro. Há momentos que a gente tem que estar com o outro, há momentos que a gente tem que estar com o nosso eu. E esse momento é o momento da gente estar com o nosso eu. Amém? Muito bem, vamos lá então dar continuidade. Então, mulheres que inspiram, esse é o nosso congresso, né? É o primeiro congresso? É o primeiro? Qual é o número? Gente, 17º, né? Uau! Eu fiquei impressionada quando eu vi. Meus parabéns, né? Rosângela está de parabéns e vocês, porque é um grande privilégio, né? Ter o 17º Encontro de Mulheres. E o tema é mulheres que inspiram. Quem pode inspirar? Que mulheres são essas que inspiram? Quem é essa mulher que inspira? Quem é? Quem é? Quem? Quem? Grita mais alto. Quem? A gente vai falar um pouquinho da Esther. Essa é o outro, mas a gente vai falar, né? A gente vai trabalhar o nosso eu. Amém? Esse outro vai fazer a gente refletir, mas é sobre o eu que Deus quer falar. Mulher que inspira, quem é? Eu. Amém. São mulheres, né? Isso, no caso, nos chama a atenção que são mulheres reais, né? A gente só pode inspirar uma pessoa real, uma pessoa humana. Então, pensando nisso, para inspirar a gente, mulheres que inspiram, que no caso sou eu e você é o outro, que vocês se chamam de eu, o nosso eu em conjunto, são pessoas que têm uma identidade pessoal forte. E o que é uma identidade? A gente vai trabalhar sobre isso. Identidade pessoal. O que seria uma identidade pessoal? Vamos lá. Cadê?
Então, refere-se ao senso do meu eu, onde está no processo contínuo de construção ou reconstrução. Ninguém é aqui, Gabriela, eu nasci assim, vou ficar assim. Não. A gente está em constante construção e desconstrução. A mesma mulher que entrou por aquela porta não é a mesma mulher que vai sair daquela porta. Amém? Estamos em constante reconstrução. Tem gente que constrói para pior, tem gente que constrói para melhor. Mas nós, como mulheres de Deus, a ideia é construir para melhor. Amém? Então, se a gente está nessa identidade, né, pessoal, nessa construção, aí me lembrei da crise de identidade que vivemos tanto hoje, né? E a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, muitas das vezes a gente perece. O que é uma crise de identidade? Principalmente após pandemia, isso acontece muito. É a pessoa não saber quem ela é. Ou ser uma pessoa que quer se encaixar nas pessoas que todo mundo gosta. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Ou se vocês... Né? O Instagram, então, né, as mídias, está cheia de pessoas que se encaixam e querem despertar nas pessoas, né, uma falsa identidade, mas que essa falsa de identidade acaba sendo perseguida e as pessoas querem ter essa identidade. É uma identidade fake. Vocês conhecem uma identidade fake? O que é uma identidade fake? Falsa. Deus quer resgatar a nossa identidade. Quem somos? Por que somos? Como vamos mudar? Né? E isso, a primeira parte, no caso, é entender que essa crise de identidade é uma coisa muito atual. E a gente tem que ficar atento. Porque leva a gente a adoecer. Pessoas que querem, às vezes, se parecer com outros e acabam perdendo, abrindo mão da sua identidade, da sua personalidade. Então, se hoje é um dia de cura, né? Hoje é um dia de cura na identidade. Então, e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. Então, se o meu povo perece por falta de conhecimento, né, se o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo é curado quando conhece. Quando conhece? As verdades libertam. E verdades, a gente não gosta de verdade. Infelizmente, a gente gosta de viver na mentira. A gente gosta do mundo da fantasia. Quer ver mulher feliz, é ir ver fantasia, que tudo é legal, que tudo vai dar certo. Então, conhecer verdade, viver verdade, isso dói. Mas só a partir de encarar as nossas verdades é que a gente pode ser liberto. E o nosso Deus é um Deus que trabalha sempre verdades. Ele não é fake. Por mais que doa, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. E nesta tarde, Ele vai trazer algumas verdades. Amém? E essas verdades vão nos libertar para a honra e glória do Senhor, nos transformando numa mulher segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E uma mulher que não vai ser inventada, vai ser uma mulher que vai resgatar aquilo que ela já é. Porque muitas das vezes a gente faz aquilo que o outro quer que a gente faça. O que o outro acha bonito. O que o outro recomenda. Mas nós temos uma origem. Nós temos uma realidade. Nós somos da realeza. E isso tem uma individualidade. E é isso que Deus quer resgatar, as nossas raízes. Amém?
Então, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Preparadas para a verdade? Amém. Amém? Então, lá vamos nós, hein? Vamos lá para a verdade. Então, mulheres que inspirem. A gente vai falar hoje, então, sobre a rainha Esther. E quando eu já falei num congresso acampamento, né? Vários anos falando sobre alguns temas, e Esther é um tema que de tempo em tempo volta. Só que esse tema de hoje, muitas das vezes as palestras que a gente dá, às vezes são repetidas, mas esse de hoje é original, ou seja, nasceu para vocês. Porque Deus assim quis, olha, essa é exclusiva. Vamos, menina, mexer nas raízes dessa mulherada. Tem algumas que não vão entender nada, vão entrar e sair e não vão entender nada. Mas tem umas que estão querendo cura. E é essas que eu vou trazer cura. E a gente vai trazer através da vida da Esther. Amém? E a gente pode notar que a história da Esther é uma história cheia de drama, romance, suspense, né? Um pouco de terror, tem tudo misturado nessa história. Poderíamos transformar ela até numa peça, teatral. E isso me lembra também que a Rainha Esther, como é um conto, meio conto de fadas também, né, de princesa, e a gente, quando criança, normalmente, quando criança, as histórias começavam com o quê? Era uma vez. Então, vamos então começar a nossa história trabalhando um pouquinho a nossa identidade, as nossas raízes, com Era uma Vez, e o primeiro ato seria Minha Origem e Minha História. Esse seria o primeiro ato de Esther. E aí, essa história de Esther, ela começa não com Esther, ela começa com a sua origem e com a sua história, de onde ela veio e qual foi a sua história. Pode ler? Sim. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Ok. Então, a gente começa essa história falando da origem, né? Eu coloquei até uma árvore genealógica, né? Que a gente trabalha muito quando a gente pega um paciente, a primeira consulta, a gente faz a anamnese e cria também um genograma, né? Onde a gente vai perguntando, né? Qual o nome do seu pai? A pessoa vai falando do pai, da mãe, do avô, do bisavô e da relação. E isso facilita muito para quem estuda a história daquela pessoa, a origem daquela pessoa, né? E a gente pode notar que o início da história de Esther vem com a origem, ou seja, ela não caiu de paraquedas em Suzã. Tinha uma origem. Você não caiu de paraquedas aqui em Guapimi, aqui não é Guapimirim? Itaguaí. Você não veio parar aqui de paraquedas, você tem uma origem, você tem uma história, você tem um porquê de estar por aqui. Todos nós temos. Amém? E aí, ela, no caso, pode-se notar... Eita! Aqui, no caso, a gente pode notar que o Mardoqueu, ele era judeu, ele morava em Suzã, né? O nome dele era Mardoqueu, e ele era filho de Jair, o pai dele era Jair, o avô dele era Simei, e o bisavô dele era o Quis. E era homem benjamita, era a tribo de Benjamim, e Quis era o pai do nosso primeiro rei, Saul. Então, Mardoqueu era de uma linhagem real. Né? Amém? Se você pegar a tua história, você vai perceber que lá atrás, todos nós temos uma linhagem real também. Porque todos nós viemos do grande rei. Amém? Então, não foi à toa que Mardoqueu era de uma linhagem real.
era da tribo de Benjamim. Benjamim era a tribo do rei Saul. E aí eu queria que você, então, colocasse nesse papel aí, já que você está com aí o teu caderninho, quais são as tuas origens, né? Nome do teu pai, do teu avô, do teu bisavô. Você sabe o nome dos teus avós, dos teus pais? Avós, pais, avós, bisavós. Quando a gente vai colocando esses nomes, nem todos a gente tem paz com essa pessoa. Mas hoje Deus quer trazer paz nessas raízes, nessa geração. Esses outros podem não ter sido pessoas boas, mas você é uma pessoa boa. E é do nosso eu que a gente está falando. O nosso eu tem que gerar perdão, gerar paz para essa geração, porque essa geração é a geração da nossa origem, de onde nós viemos. Amém? Então, bota a mãozinha. Todo mundo já escreveu? Se por um acaso você não sabe o nome dos avós, bisavô, é uma boa pesquisa para quando chegar em casa, porque isso faz parte da tua história. E é importante a gente saber de onde a gente veio, né? As nossas origens, e isso é importante saber. Bota a mãozinha, então, agora em cima desse papel aí, porque Deus vai gerar cura. Eu vou orar e vocês vão orar junto comigo. Senhor Jesus, nesta tarde nós liberamos perdão para essas pessoas, nós liberamos amor para as nossas origens, para os nossos pais, avós, bisavós. Obrigada porque somos frutos dessas famílias, Pai. Obrigada porque Tu és fiel e nos resgataste a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Muito bem. Depois que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com os Econias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, agora, no caso, contando um pouquinho da origem de Mardoqueu, que era uma origem real, e agora, no caso, está dizendo a história dele. Então, está se notando que ele veio de onde? Ele era de onde? Jerusalém. Estava onde? Em Suzã, né? Na Pérsia. Então, é importante você saber de onde você veio e aonde você está hoje. Às vezes, a gente só fala de onde a gente veio e fica lá atrás. Deus quer alinhar a nossa vida no hoje. Amém? Onde é que você está? Qual o nome desse lugar? Itaguaí? Itaguaí, é aqui. Se você morou não sei aonde, não, você hoje mora em Itaguaí. Então, junto, corpo, alma e espírito, todos juntos aqui. Se tu uma benção em Itaguaí, se tu uma benção na Pérsia. Ele não ficou choramingando por Jerusalém, ele sabia que tinha um propósito ali na Pérsia. Um lugar, um tempo separado por Deus hoje. Amém? E a gente pode notar que ali, no caso, eles quando Jerusalém, né, o povo de Israel foi para a Pérsia, né, foi através da Babilônia, do rei da Babilônia. Só que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, passaram-se muitos anos, e o Ciro, que era perso, ganhou, dominou a terra da Babilônia, e muitos naquela época de Jerusalém voltaram para Jerusalém, mas a família de Mardoqueu decidiu ficar. E passaram-se outros reis, então, até chegar o rei Assuero, né, que era o rei da Pérsia. Mas
da saída de Jerusalém até o rei Assuero, se passaram aí 111 anos. Então, eles não tinham acabado de chegar de Jerusalém. Eles estavam fazendo família há 111 anos e viviam, mesmo vivendo há 111 anos na Pérsia, eles eram ainda estrangeiros. Por quê? O que faz você um estrangeiro? A nacionalidade, os costumes, a cultura, eles não se misturavam, eles tinham lá os seus objetivos, né? Então, mesmo sendo... essa história é importante. Você sabe a tua história? A história da tua família? De onde veio? Como foi? Por que eu ajo daquela forma? Eu, no caso, sou estrangeira. Eu sou portuguesa, ora pois. Né? E eu cheguei aqui no Brasil com 6 anos. E eu tive muitas crises na infância por ser portuguesa, porque eu era muito... brincavam muito comigo, faziam bullying. Na época não tinha bullying, né? E hoje eu entendo porque eu sou estrangeira, né? Isso me abre portas, né? Na época de uma grande crise nos Estados Unidos, nenhum palestrante brasileiro ia para lá, e naquele período só eu fui, porque eu era estrangeira e tinha carta aberta para lá. Então, tem detalhes que você não entende, mas que a tua história, a tua origem vai, ao longo do tempo, você vai entender o porquê você nasceu naquele lugar. Por que você tem aquela família? Por que você tem aquela estrutura? As doenças emocionais que eu tive na infância, né, de depressão, na adolescência, me fizeram amar, né, a parte da alma, né, querer entender, querer ser curado. Então, hoje eu sou o que sou, tenho um propósito, porque houve uma construção. Então, a coisa não aparece assim de repente. Há uma construção, há um porquê do teu sofrimento, há um porquê da tua luta, há um porquê da tua ferida. Talvez a gente não está entendendo hoje, mas ao longo da nossa história a gente vai percebendo que a nossa história está totalmente vinculada à direção de Deus, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, o segundo ato seria minha infância, que era a história da Esther. A Esther, a rainha Esther, que a gente vai estar falando hoje, ela não apareceu rainha Esther. Primeiro, ela não era rainha, né? Ela só foi rainha, até porque rainha é um título. E ela só foi esse título na vida adulta. Então, ela nunca foi rainha. Segundo, ela não era Esther. Esther foi um nome dado pelos persas. O nome judeu dela era Radassa. Radassa. O nome dela era... Qual era o nome dela? Radassa. Né? Que significa murta, né? Flores de murta, que eram umas florzinhas que se colocavam em véus de noiva. Por isso que a simbologia, a gente vê Esther muito parecida com a noiva de Cristo, né? Porque o nome dela, Radassa, simbolizava flores de noiva, né? De véu de noiva. Então, ela não era rainha e ela não era Esther. O nome dela era uma estrangeira, era uma judia, se podia se dar um título, e o nome dela era Radassa. E é nessa minha infância, quando aparece a rainha Esther, entre Radassa e Esther, há um processo. Entre Gina e Georgina, há um processo. Né, e cada um aqui, às vezes a gente vê a coisa pronta, mas a gente tem que entender que há um processo. E esse congresso 17 faz parte do nosso processo. Amém? Vai fazer parte para aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E quando? Quando é que vai fazer parte? Quando? Amanhã? Não, hoje. Amém?
Então, duas palavras, eu e o hoje. Deus fala hoje com a gente, com o nosso eu. Então, a infância dela, como foi a infância dela? Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Então, a Radassa, ela era o quê? Era órfã. Órfã? Ok, ela era órfã. Então, essa rainha era órfã. Lá atrás, ela sabia o que era dor. Essa imagem é muito forte, é uma imagem real de uma criança no orfanato. Na brincadeira, ela desenhou os pais e ficou ali sentadinha, o pessoal tirou foto. É uma imagem real, né, dessa criança com os pais. Então, assim era Radassa. Radassa sabia o que era dor. Ela provavelmente era uma menina mais quietinha, mais assustada. A história diz, né, não biblicamente, mas os estudos judaicos dizem que provavelmente Ester, quando nasceu, o pai já tinha morrido e a mãe dela provavelmente tinha morrido no parto. E o primo dela, né, Mardoqueu, adotou ela como filha, tomou conta dela como filha. E essa falta de paternidade, né, faz toda a diferença. E aí eu coloquei aqui em que são 3: órfã, estrangeira e viúva. Ela só não era viúva porque nunca foi casada. Mas eu quis trazer, são 3 áreas fortes na vida de toda mulher. Existem muito órfão de pais vivos, existe muito estrangeiro em seu país, em sua igreja, existe muita viúva de marido vivo. Até porque a gente está falando não do estado, mas da área emocional. Então, tem pessoas que têm pai e mãe, mas têm um sentimento de orfandade. Parece que não tem, não se sentem acolhidos, não se sentem seguros. Existem pessoas que são brasileiras, mas não se sentem pertencentes ao clã, ao grupo. Parece que nunca se encaixam. Tem pessoas que são casadas, mas se sentem viúvas. Parece que não tem uma troca, não há relacionamento, né? São viúvas de maridos vivos. E esse sentimento é um sentimento muito forte. Mas hoje Deus quer curar essas 3 áreas na nossa vida. Amém? Amém? Eu não quero que você levante a mão, mas em alguma dessas 3 você se encontrou? Pensa sobre isso. Eu tenho esse sentimento de orfandade, tenho esse sentimento de não pertencer, por mais que eu queira me encaixar, parece que eu não me encontro. Tenho esse sentimento de que por mais que eu queira o casamento parece que eu estou sozinha, né? Mas Deus quer curar essas 3 áreas. Até porque, desde o início, Deus ama Deus tem um acolhimento e Deus cuida de mim nessas 3 áreas. A gente pode ver lá em Tiago 1:27. Para Deus, o Pai, a religião verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, a não se manchar com as coisas mais deste mundo. E tem em Zacarias 7:9, né? E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum dos vossos intentos do coração, o mal contra o seu irmão. Então, desde a Bíblia, tem vários versículos que eu separei, em que essas 3 posições, Deus tem um cuidado muito especial com os órfãos, com os estrangeiros e com as viúvas, da parte de Deus. E nessas 3 áreas, há cura. Até porque, né, quando a gente vê lá o órfão, nós temos
nós não somos órfãos, nós temos um Pai Nosso. Diz para a tua irmã do lado, nós temos um Pai Nosso. Lá em Mateus 6, quando Deus fez o Pai Nosso que estás no céu, foi o próprio Jesus, ele podia dizer, meu Pai que está no céu, mas ele dividiu o Pai dele com a gente. Ele disse, Pai Nosso, o meu Pai é Pai teu também. Nós temos um Pai Nosso. Não somos órfãos. O Pai é nosso também. Amém? Quando a gente fala de estrangeiro, nós não somos também estrangeiros. Temos uma só nacionalidade. A nossa nacionalidade é o reino dos céus. O nosso lugar de pouso é o reino dos céus. Não é aqui. Não é local aqui. Nós temos um lugar. Nós estamos aqui realmente de passagem. Porque o nosso lugar de pouso é o reino dos céus. E nós, esse sentimento de viuvez também, nós também não somos viúvas, porque todas nós temos um noivo. Nós estamos aguardando a grande festa do casamento. Somos todas noivas e aguardando esse noivo. Amém? Então, essas 3 áreas, a cura para a nossa vida. E Deus quer curar nesta tarde, essas 3 áreas. Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Senhor, obrigada, Senhor, porque esse sentimento de orfandade, Tu és o nosso Pai, esse sentimento de não pertencimento é real, porque nós pertencemos a um reino maior, o reino do céu. Obrigada, Senhor, porque não dependemos do outro, nós dependemos totalmente de Ti. Tu és o nosso noivo amado, em quem a gente se alegra. Senhor, obrigada pela cura na nossa vida, que a gente possa se lembrar quando sentimentos que roubam a nossa alegria, Senhor, saber que Tu és a nossa alegria e Tu cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos para o 3º ato. Ela foi criança, depois ela foi uma adolescente. E adolescente, no caso, vamos ver o que aconteceu com a Radassa. Era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então, era uma menina bonita, feia? Bonita. Aos olhos de quem? Do outro ou do eu? Aos olhos do outro, né? De quem escreveu. Será que aos olhos dela... Porque assim, por mais que você seja bela, se eu não perceber que eu sou bela, não adianta o outro me dizer que eu sou bela. Quem tem autoridade para dizer se eu sou bela ou não sou bela, sou eu. Por isso que a gente vê, a gente às vezes até olha e fala assim, não é bela, mas a pessoa se acha bela. E daí? Você não acha, né? Então, o nosso eu tem que estar com a identidade muito boa, obrigada, para saber o que é belo, se está bem, se não está em processo de construção, ainda não cheguei, mas eu estou no caminho, né? E isso é uma visão e uma construção do nosso eu. Outra coisa também na adolescência dela, na construção dela, forte, foi que alguém assumiu a paternidade, que foi o Mardoqueu. E essa parte de paternidade fez ela se sentir forte. E como bom judeu, todo judeu, ele prioriza a parte de história, a parte de origem. Eles contam de geração a geração. A cada criança que nasce, eles contam de onde vieram, o nome dos pais, avós. Nós temos esse costume? Não. Vamos resgatar. Porque nós não somos da tribo aqui, né? Nossa tribo é do céu, né? E a gente que é de Deus, as histórias têm que ser passadas, né? Nós temos que resgatar essa parte. Então,
A Radassa, ela era uma menina bonita, ela era uma menina feliz, mesmo sem pais, e ela tinha uma história, uma origem, um pertencimento, né? Ela sabia quem ela era, isso fez toda a diferença. E logo depois a gente vai para Radassa, ainda Radassa na juventude. Vamos ver o que aconteceu. Na época da juventude, houve naquele lugar o Miss Persa. Estavam à caça de mulheres bonitas para casar com o rei. O rei tinha se decepcionado lá com a rainha dele e abriu inscrição para alguma mulher bonita para casar com ele. E aí foi um corre-corre, todas as mulheres se inscrevendo lá em Suzã, né? Que era o palácio, onde ficava o palácio. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então, a Ester nem ia, coitada. Ela foi carregada junto, né? A mulherada foi toda... E ela foi o quê? Levada. O pessoal que estava fazendo inscrição olhou, não, você é linda, vamos embora, vamos embora. Eu acho que ela nem se sentia tão bonita assim, né? Mas ela foi levada, né? Mardoqueu, quando soube, ela já estava lá dentro. Aí eu fiquei pensando assim, quando estava estudando, gente, nessa inscrição de Miss, com certeza não teve nem uma ficha. Porque se tivesse lá judia, ela não ia ficar lá. Não tinha inscrição. Se falar nome de pai e mãe, morreu, órfão, não ia ficar, tadinha. Ela ia ser desclassificada logo na entrada. Mas, como não havia uma inscrição, botaram ela no bolo e ela ficou como todas, menina persa, né? Então, ela ficou lá, junto com o grupo, e a beleza dela chamou a atenção, né? E a gente pode notar que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, assim como Esther, né? E a saúde, o equilíbrio tem que estar nessas três áreas. Eu queria que você colocasse aí no teu papelzinho, corpo, alma e espírito. Coloca aí no teu caderninho, corpo, alma e espírito, e dá uma nota de 1 a 10 para cada área no teu eu, nessas três áreas. Que nota você daria para você no teu corpo? Que nota você daria para você na tua alma? E que nota você daria para você no teu espírito? Já deram? Observem aí, sem mostrar para a amiga do lado, até porque isso é um concurso para ver quem ganha. Observa aí qual foi a menor nota. Faz uma bolinha em cima da menor notinha aí. Normalmente, essa menor nota é a que precisa de mais dedicação. É o lugar onde você vai ter que se esforçar mais para melhorar. Por quê? Quando a gente faz esse exercício, tem pessoas que dizem assim, é de 0 a 10? Não, é de 1. 0 não pode dar 0. Né? Então, tem que ser de 1 a 10. Mas o ideal é a gente ter nota 10 para todas as áreas. No corpo, na alma e no espírito. Esse é o ideal. Não somos escola de samba, mas é nota 10 para todas as áreas aí. Né? Se a gente não tem uma nota boa, isso não quer dizer... por exemplo, o corpo, a grande crise das mulheres normalmente é a parte de corpo. Ela esbarra ali porque ela não está pensando no corpo eu. Ela está pensando no corpo outro. Entendem? Da identidade fake que a gente falou. Muitas das vezes, se a tua referência, o teu objetivo e o teu cuidado é o corpo eu, faz toda a diferença.
qualquer mudança ou qualquer reeducação, já a gente aumenta a nota. Porque o meu objetivo é comigo mesma. Não é com o outro, não é me comparar ao outro, não é ficar igual ao outro, mas é uma construção do meu eu. E é isso que Deus quer para as nossas vidas, que a gente tenha o foco. Por que motivo Deus te fez baixinha? Por que motivo Deus colocou cabelo escuro? Por que motivo Deus não fez... Minha mãe tinha olhos azuis, minha mãe era italiana, olhos azuis, cabelo escuro, linda, e eu ficava, meu Deus, queria tanto ter uns olhos azuis, né? Dia vi pintadinho azul, mas não veio, né? E Deus tem lá os seus motivos. Então, todos nós temos um porquê, e esse respeito pelo nosso corpo, esse respeito pela nossa alma, esse respeito pelo nosso espírito, começa a partir do nosso eu, não a partir do outro. Amém? Vamos botar a mãozinha então aí em cima. Senhor, em nome de Jesus, eu quero melhorar nessas áreas. Eu quero me ver como Tu me vês. Eu quero ter o foco, Senhor, vindo de Ti, comigo, não com o outro, mas comigo, particularmente. E que Tu possa estar curando o meu corpo, e que Tu possa estar curando a minha alma, e curando o meu espírito, e que eu possa fazer as pazes nessas 3 áreas, porque essas 3 áreas é presente Teu, o meu Pai me deu. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, essas 3 áreas são áreas para serem respeitadas e amadas. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, assim que ela chegou, ela foi catada no meio do grupo, ninguém perguntou se era a paternidade dela, ninguém perguntou se era estrangeira. E assim que ela chegou, pela simpatia dela e pela beleza dela, ela devia ser caladinha, mas devia estar sempre sorrindo. Ri aí para o amigo do lado, ri aí. Diz a palavra de Deus que o sorriso formoseia o rosto. Ela não podia falar nada, ela ficava só rindo. Sabe aquele japonesinho que só fica rindo? Né? São lindinhos. Então, é bem isso. Então, praticar o sorriso, sorrir mais. Né? Sorria mais. Faz você mais bela, diferente, né? E aí, o que aconteceu? Esse homem gostou de cara dela e separou a alimentação, separou o que mais para